Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, não só neste dia, mas daqui para a eternidade. Amém? Estamos aqui mais um dia para prosseguir a nossa leitura no livro de Isaías. E hoje iremos ler Isaías do capítulo 22 ao capítulo 28. Você que começou a assistir, não pule esse vídeo. Deus quer falar com você, Deus quer falar em seu coração neste dia. Amém? Então, para quem está chegando hoje, estamos com um projeto da leitura bíblica em 6 meses, em 180 dias. Nós estamos lendo a Bíblia por completo. Já lemos aí o Novo Testamento, começamos no Novo Testamento e depois prosseguimos para o Velho e já estamos em Isaías. Amém? Você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que a palavra de Deus alcance novos corações, aqueles corações angustiados, aqueles corações que estão vazios, que devem ser preenchidos pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como sempre, vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar e dar lugar para o Espírito Santo falar conosco através da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, meu Deus, por estarmos aqui com saúde, com paz e com alegria para a leitura desta palavra, meu Deus. Oh, meu Pai, como foi nos outros dias, que hoje não seja diferente, que seja uma leitura abençoada, que possamos crescer, ó Pai, espiritualmente, meu Deus, através da leitura da Tua palavra, pois é aqui que encontramos a Tua vontade. Estamos lendo, ó Pai, o livro do profeta Isaías. Então fala conosco, meu Deus, através deste livro. Fala conosco através da Tua leitura, meu Pai. Nós te damos liberdade ao Espírito Santo para que o Senhor venha agir nesta noite e venha testificar a verdade das palavras que iremos ler aqui nesta noite, em nome de Jesus. E que essas pessoas que estão lendo, ó Pai amado, Pai querido, estão ouvindo este vídeo, não sejam apenas ouvintes, não sejam apenas leitores, meu Deus, mas também venham praticar o que iremos aprender nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos à nossa leitura. Isaías, capítulo 22. Mensagem contra Jerusalém. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: vão embora, deixe-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas as coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Mensagem contra Sebna. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Mensagem contra Tiro e Sidom, capítulo 23. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Nunca criei filhos ou filhas, e o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso, que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom: pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída, e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos,
Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. O Senhor castigará o mundo. Capítulo 24. Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos: o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e a falta de vinho. E todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu. Ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas. Os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras, depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor, e os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair, a falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, a terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro. Como uma barraca na ventania, os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Aleluias! Glória a Deus. Hino de louvor a Deus, capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos.
Por isso, povos poderosos te louvarão. E tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel, pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor num dia quente, assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. Um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Aleluias, glória a Deus. Deus castigará Moabe. O Senhor Deus protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado como se pisa a palha, de um depósito de esterco. Os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar, mas apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Hino de Vitória, capítulo 26. Naquele dia o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles, e agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da tua ira os devore. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar, tudo o que conseguimos é feito por ti. Ó Senhor nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, mas não ressuscitarão, pois tu os castigaste e destruíste e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição oramos a ti, como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltaram a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria como o orvalho que tu envias da vida à terra. Assim de dentro da terra os mortos sairão vivos.
castigo e salvação. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. Isso aqui, irmãos, ele está falando de Israel. Está falando aqui, né, da plantação de uvas, que vai ser como plantação de uvas. Aqui, quando ele fala de Israel. Deus está falando de Israel também. E dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiro para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos, e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal. E quando destruir todos os postes da deusa Azerá e os altares de incenso, a cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Síria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para a sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isso aqui é uma profecia que acontece lá na frente, né, irmãos? Nós vamos passar, né, lendo e vamos lembrar dessa passagem aqui. A mensagem para Israel, o reino do norte. Capítulo 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade, que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o pinheiro, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mensagem para Judá, o reino do sul. Gente, para quem não entende isso aqui, ó, o reino norte e o reino sul, a divisão do reino aconteceu logo depois da morte de Salomão, porque ficou Jeroboão e Roboão. E Jeroboão
não quis seguir a Deus. E Roboão, que era filho de Salomão, quis seguir a Deus, a vontade de Deus. Então o povo escolheu Jeroboão. O povo não queria seguir a Deus. O povo falou que Salomão era muito duro, as ordens dele eram muito duras. E Roboão falou que continuaria a mesma coisa, seguindo o que o pai Salomão ensinava, as ordens de Deus, seguindo os ensinamentos de Deus. Aí o povo se voltou contra Roboão e escolheu Jeroboão como rei. Então, aí houve a divisão do reino. As 12 tribos se dividiram. 10 tribos foram com Jeroboão e 2 tribos apenas foram com Roboão. Então, 10 tribos com Jeroboão e 2 com Roboão. Amém? E as 2 tribos que ficaram com Roboão foram Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, continuaram adorando ao Senhor. E as 10 tribos que foram com Jeroboão, eles fizeram um altar, um touro de ouro. Um touro ou um bezerro, não me lembro agora, de ouro, e adoravam esse bezerro. Amém? Adoravam outros deuses. E as 2 tribos que foram com Roboão continuaram um tempo adorando ao Senhor. Então aqui, por isso que fala Reino do Norte e Reino do Sul, só para vocês entenderem o que significa isso. Mensagem para Judá, o Reino do Sul. Mas há outros que também andam tontos, por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros, que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Amém, irmãos? Aqui também a gente vê que as 2 tribos que foram com Roboão também se desviaram, mas um tempo depois. Eles passaram um tempo adorando a Deus no templo de Salomão ainda. E mais uma curiosidade, falando aqui para vocês. Todos os profetas maiores e profetas menores, atuaram depois da divisão do reino. Amém, irmãos? Depois que o reino foi dividido, que os profetas começaram a atuar, tanto os maiores como os menores. Amém? Cuidado com a falsa segurança. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no monte Perazim. Ele vai ficar irado como ficou no vale de Gibeão.
Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouve o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. A sabedoria de Deus. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito, porque Deus o ensinou, e no tempo da colheita ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de dentro e de cominho, de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos, e ele é sábio em tudo o que faz. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Essa foi a leitura de hoje. Espero que Deus tenha falado com você de alguma maneira. Espero que essa palavra tenha ficado firmada no seu coração. Amém? E se você pensar, eu não entendo, peça a Deus entendimento. Não fique só nesse vídeo, estude aí na sua casa. Estude o que quer dizer o livro de Isaías. Estude o que está falando, para quem está falando, amém? Estude aí na sua casa. Porque se a gente for ficar trazendo estudos aqui, os vídeos ficam muito longos. E o nosso objetivo aqui é ler a palavra. Amém? Eu explico algumas coisas, mas o objetivo maior é levar você a olhar para a palavra. Essa palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada, amém? Que ilumina os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Aleluia! Essa palavra é luz para todos nós. Amém? Então, quando você está lendo essa palavra, está seguindo essa palavra, você não anda nas trevas, você anda no caminho da luz. E esse é o nosso objetivo, é levar você a criar hábito de ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Um forte abraço, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.